São Petersburgo, manhã de 27 de julho de 2020. No pátio do primeiro bloco do prédio número 15 da Avenida Kudosnikov, o habitual barulho da cidade foi interrompido por um som surdo e pesado de algo batendo no chão. Passantes e moradores dos primeiros andares notaram um grande objeto que havia caído na calçada, bem embaixo das janelas do prédio de vários andares. As pessoas que se aproximaram viram que havia um corpo humano deitado no asfalto. Era o tronco de uma mulher. A cabeça, os braços e as pernas do cadáver estavam ausentes. As testemunhas entraram imediatamente em contato com os serviços de emergência. As equipes policiais que chegaram ao chamado isolaram a área com fita de sinalização, restringindo o acesso ao local do incidente. Os peritos criminais iniciaram a inspeção preliminar do fragmento, registrando sua posição em relação ao prédio. Os investigadores examinaram a fachada do edifício. Em um dos apartamentos, localizado exatamente acima do ponto de queda, a janela estava escancarada. A equipe de investigação entrou no prédio e subiu até o andar necessário. Os agentes não precisaram anunciar o plano interceptação nem arrombar a porta. A pessoa que jogou fora os restos mortais estava dentro do apartamento. O ambiente no corredor contrastava com o que os investigadores viram no pátio, um interior familiar, objetos em seus lugares, mas o chão e as paredes cobertos de sangue fresco. O epicentro dos acontecimentos foi a cozinha. Foi exatamente ali que a equipe de investigação encontrou fragmentos do corpo que o criminoso não teve tempo de descartar. No chão estava a cabeça decepada de uma jovem mulher, Lyubov Tikhonova. Perto dali estavam as ferramentas usadas para o esquartejamento. A natureza dos ferimentos indicava que as ações foram realizadas às pressas, mas com certa sequência. No quarto, os investigadores encontraram uma mala. Ela não estava cheia de objetos, mas sim dos membros da vítima. O criminoso conseguiu embalar os membros, claramente se preparando para retirá-los. Houve uma tentativa evidente de ocultar os vestígios do crime, que por algum motivo foi interrompida e substituída por uma decisão irracional de jogar a maior parte do corpo, o tronco, diretamente pela janela. No meio da cena do crime havia uma testemunha viva. Era a filha de 1 ano de Nikolai e Lyubov. Ela esteve o tempo todo no apartamento. A menina não sofreu ferimentos físicos, mas permaneceu no mesmo cômodo que o corpo esquartejado da mãe. Ela foi imediatamente entregue aos funcionários da assistência social e aos médicos para exame. No apartamento também estava o próprio Nikolai Tikhonov, de 28 anos, engenheiro de documentação técnica e marido da vítima. No momento da chegada da equipe policial, ele não portava nenhuma arma. O homem não ofereceu resistência durante a prisão. Tikhonov permitiu que lhe colocassem as algemas. Ele foi escoltado para fora do prédio sob custódia. O procedimento de detenção ocorreu de forma silenciosa, sem gritos ou luta. Os vizinhos, reunidos na entrada do prédio, observavam enquanto o jovem pai, que muitos conheciam como um exemplo de homem de família, era colocado em um carro da polícia. Para enxergar a rachadura nesse alicerce, é preciso apagar da memória as imagens do chão ensanguentado e voltar ao ano de 2016. A história dessa família começou como um roteiro clássico de vida feliz, ao qual era impossível encontrar defeitos. O encontro de Nikolai e Lyubov aconteceu em meio ao cenário de um estilo de vida saudável, em uma quadra esportiva ao ar livre. Isso imediatamente definiu o tom do relacionamento deles. Nada de álcool, apenas esportes e objetivos em comum. Em 2018, o casal oficializou o casamento. As fotos do casamento registram jovens sorridentes que parecem absolutamente bem-sucedidos. Logo, os Tikhonov tiveram uma filha, o que apenas consolidou seu status como uma célula plena da sociedade. Para um observador externo, Nikolai Tikhonov era impecável. Ele trabalhava como engenheiro de documentação técnica em uma respeitável associação científico-industrial. Os colegas o conheciam como um funcionário responsável, que nunca violava a disciplina no trabalho. Os vizinhos viam nele um homem educado e sóbrio, sempre disposto a ajudar a colocar o carrinho de bebê no elevador ou a cumprimentar quando se encontravam. Lyubov correspondia ao marido, estudante, jovem mãe. Ela se dedicava ao filho e aos estudos. Os moradores do prédio na Avenida Kudosnikov os observavam todos os dias. O casal saía para passear com o carrinho de bebê e ia às lojas. Era uma completa norma social. O principal álibi da família era o silêncio.
Nos prédios de painéis, a acústica permite saber dos problemas dos vizinhos, mas do apartamento dos Tikhonov nunca vinham sons de brigas, louça quebrando ou festas regadas a álcool. O policial do bairro nunca recebeu reclamações sobre esse endereço. As pessoas ao redor viam apenas uma bela fachada, um engenheiro, uma estudante e sua filhinha. Ninguém entre aqueles que cumprimentavam a família no pátio poderia suspeitar que a imagem perfeita escondia algo diferente. Lyubov tinha 23 anos. Sua biografia desde cedo foi marcada por uma condição séria de saúde, deficiência auditiva. A infância dela foi passada em uma escola especializada para crianças com deficiência auditiva. Esse isolamento poderia ter fechado para ela o caminho para o mundo lá fora, mas Lyubov escolheu uma estratégia diferente. Ela passou por uma cirurgia complexa para restaurar a audição, a fim de se integrar à sociedade. A perseverança a levou à Academia de Química e Farmácia de São Petersburgo. A jovem escolheu a difícil especialidade de farmacêutica. Essa escolha foi consciente. Lyubov se inspirou em sua mãe, que também trabalhava na área da saúde. Os estudos não eram fáceis para ela, mas os professores destacavam sua determinação. Ela não exigia concessões por causa de sua saúde. Conhecidos e amigos descrevem Lyubov como uma pessoa quieta, mas com uma natureza interiormente rígida. Mais tarde, ao analisar as fotos do casal, fisiognomistas confirmaram essa observação. Os traços do rosto da jovem revelavam uma pessoa determinada e madura. Na dupla Tikhonov, era ela, apesar da pouca idade e da fragilidade física, quem realmente servia de apoio e assumia o papel de adulta. Enquanto Nikolai criava uma aparência de sucesso, Lyubov tomava as decisões. O nascimento da filha trouxe mudanças em sua rotina. A estudante foi obrigada a tirar uma licença acadêmica para dedicar tempo à criança. No entanto, o papel de dona de casa não a satisfazia. Em 2020, Lyubov foi readmitida na academia. Ela planejava concluir os estudos e começar a trabalhar. Ela estava construindo um futuro no qual se tornaria uma médica qualificada e uma mulher independente. Durante os anos de estudante, a reputação de Nikolai Tikhonov era completamente diferente da imagem de engenheiro quieto que seus vizinhos tinham dele. Na faculdade, ele era conhecido não apenas como um excelente aluno, mas também como uma pessoa capaz de agressões repentinas e sem motivo aparente. Um episódio do passado tornou-se um aviso claro, que as pessoas ao redor preferiram ignorar. O conflito aconteceu com um colega de curso chamado Ivan. Uma discussão verbal em frente ao prédio da universidade rapidamente ultrapassou os limites de uma simples briga. Tikhonov não recorreu aos punhos. Ele pegou uma tesoura de escritório e atacou o oponente. A tentativa de desferir um golpe perfurante com a mão armada chocou as testemunhas. Ivan conseguiu se esquivar, evitando ferimentos graves, mas o simples fato de usar um objeto cortante numa briga cotidiana assustou os estudantes. Depois desse incidente, ficou para Nikolai o apelido de Edward Mãos de Tesoura. O ambiente encarou isso mais como uma piada sombria, sem dar importância ao perigo real. Ivan, que foi alvo do ataque, não recuou e procurou a secretaria acadêmica. Ele apresentou não apenas o relato do ataque, mas também conversas em redes sociais. Após o confronto, Tikhonov enviou mensagens ameaçadoras para ele, escrevendo claramente: "Acredite, eu não sou tão simples." A administração da universidade se viu diante de uma escolha entre a segurança dos estudantes e o desempenho acadêmico. Nikolai tinha um desempenho brilhante nos estudos e estava a caminho de se formar com honras. As reclamações sobre comportamento agressivo e ameaças foram abafadas. A diretoria atribuiu o incidente ao maximalismo juvenil e ao estresse dos estudos. Tikhonov permaneceu no instituto, mantendo a reputação de especialista promissor. As causas desses surtos eram mais profundas do que apenas um mau caráter. O prontuário médico de Nikolai continha informações que explicavam o mecanismo de seu comportamento. No passado, ele havia sofrido um grave traumatismo crânioencefálico. Além disso, os médicos diagnosticaram nele um tumor cerebral que exigiu intervenção cirúrgica. Esses fatos indicavam uma lesão orgânica do sistema nervoso central. Especialistas observam que diagnósticos desse tipo frequentemente levam à diminuição do controle dos impulsos e a explosões de raiva.
Nikolai tinha um mecanismo de inibição da agressão danificado, mas até o ano de 2020, essa patologia permanecia um problema apenas para um círculo restrito de conhecidos, sem ultrapassar os limites das salas de aula. A agressão oculta, da qual apenas alguns no instituto tinham conhecimento, encontrou seu catalisador na primavera de 2020. A introdução do regime de auto-isolamento trancou a família em um apartamento na Prospect Kudosnikov. O espaço confinado e a ausência de contatos sociais externos funcionaram como um gatilho para a psique de Nikolai. O período de lockdown mudou a dinâmica interna da família Tikhonov. Nikolai começou a impor limites rígidos de controle. O engenheiro transferiu sua atenção dos projetos de trabalho para a vida pessoal da esposa. Ele exigia prestação de contas sobre cada ação, verificava as conversas nas redes sociais e monitorava a lista de contatos no telefone de Lyubov. A pressão era psicológica. Nikolai limitava a comunicação da esposa com as amigas, criando um vácuo ao redor dela. Qualquer tentativa de Lyubov de preservar seu espaço pessoal era reprimida. As estatísticas dos centros de crise naqueles meses registraram um aumento acentuado nos pedidos de ajuda relacionados à violência doméstica. O isolamento agravava conflitos que antes eram amenizados pela possibilidade de sair de casa. No apartamento dos Tikhonov, esse cenário se manifestava em forma de ciúmes extremos e proibições. No início do verão, o mecanismo de repressão falhou. Lyubov, com seu caráter forte, recusou-se a aceitar as regras do jogo impostas a ela. Ela não quis tolerar o aumento do controle. A jovem juntou suas coisas, pegou a filha de 1 ano e deixou o apartamento do marido. Lyubov foi morar com os pais. Essa atitude não foi uma fuga espontânea nem uma tentativa de manipulação. Ela deixou clara sua posição. O casamento havia chegado ao fim. A palavra divórcio foi dita. Para Nikolai, isso significava o colapso do sistema que ele havia construído. Ele ficou sozinho no apartamento, tendo perdido o objeto de sua influência e a criança, que fazia parte de seu status de pai ideal. A partir desse momento, a situação saiu do seu controle. Poucos dias antes do encontro final, Nikolai Tikhonov tomou atitudes que mudam completamente a qualificação dos eventos subsequentes. O engenheiro entrou no carro e foi para o campo, até o terreno de veraneio de seus pais. O objetivo dessa viagem não era lazer. Ele voltou para São Petersburgo não com mantimentos, mas com um machado pesado. Esse objeto apareceu no apartamento da Prospect Kudosnikov. Foi exatamente nesse período que Lyubov já morava separada. Em uma moradia urbana bem equipada, onde não há lareira ou fogão a lenha, uma ferramenta dessas não tem uso cotidiano. Tikhonov não começou nenhuma reforma, nem realizou trabalhos de carpintaria. Ele simplesmente trouxe o machado para casa e o deixou em um local acessível. A investigação e a promotoria consideram esse fato como prova de intenção. Uma pessoa que age sob forte emoção repentina geralmente utiliza objetos que encontra por acaso, uma faca de cozinha, um martelo ou uma estatueta pesada. Já Nikolai preparou a arma do crime com antecedência, vários dias antes de a vítima cruzar a porta. Nesse mesmo período, Lyubov, estando na casa dos pais, continuava mantendo contato com o marido. O rastro digital deixado por ela nos mensageiros registra uma tensão crescente. Uma semana antes de morrer, a jovem contou às amigas sobre um pesadelo que a perseguia. Ela descreveu um sonho em que o marido lhe causava dano físico. Capturas de tela das conversas confirmam. Lyubov dizia aos mais próximos que tinha medo de Nikolai. Nas mensagens, ela mencionava a insistência agressiva dele e a recusa em deixá-la ir. Apesar dos medos e dos avisos dos amigos, ela concordou em se encontrar pessoalmente. O motivo foi a discussão sobre a criação da filha e os detalhes do divórcio. Lyubov não sabia que no momento em que aceitou, Nikolai já havia trazido um machado do sítio, transformando o apartamento de local de negociação em uma armadilha preparada. 12 horas antes de o corpo de Lyubov aparecer no asfalto, as câmeras de vigilância registraram o casal próximo a um restaurante em São Petersburgo. No calendário, era 26 de julho de 2020. Os cônjuges se encontraram para comemorar o 2º aniversário de casamento. Para um observador externo, essa cena parecia uma reconciliação. O marido e a esposa estão sentados à mesa, com taças de coquetel à sua frente. A conversa flui suavemente, sem gestos bruscos ou agressividade aparente. Naquela noite, Nikolai Tikhonov demonstrava absoluta tranquilidade.
Ele cuidava da esposa, mantinha o diálogo e se comportava como alguém disposto a resolver os problemas de forma construtiva. Em seu comportamento não havia sinais de nervosismo ou daquela raiva que se manifestara durante o lockdown da primavera. O engenheiro voltou a colocar a máscara de bom moço, tão apreciada pelos vizinhos e colegas. No entanto, o conteúdo da conversa, posteriormente reconstituído pela investigação, era radicalmente diferente da imagem pacífica exibida nos monitores. O jantar tornou-se o palco das negociações finais. Nikolai deu um ultimato à esposa. Ele exigia a restauração da família e o retorno de Lyubov com a filha para casa. Foi uma tentativa de retomar o controle da situação, que vinha escapando de suas mãos nas últimas semanas. Apesar do clima romântico do encontro, Lyubov permaneceu inflexível. Ela anunciou sua decisão final. A manutenção do casamento era impossível. A jovem planejava oficializar o divórcio e buscar a guarda total do filho. Para ela, aquela noite era uma linha final em seu relacionamento, não um ponto de recomeço. A gravação termina com o casal pagando a conta e deixando o local. A tranquilidade de Nikolai não foi abalada nem mesmo após a recusa. Ele não fez nenhuma cena em público. Em vez disso, Tikhonov convenceu a esposa a ir até o apartamento na Prospect Khudosnikov. Provavelmente, o principal argumento foi a filha. Naquele dia, a menina estava visitando o pai. Era domingo, e Nikolai tinha direito a visitas com a filha. Enquanto os pais resolviam suas questões no restaurante, a mãe de Nikolai estava no apartamento com a neta. Tikhonov insistiu que Lyubov deveria ir com ele para substituir a avó e buscar a menina. Lyubov entrou no carro do marido, planejando apenas uma visita rápida, dispensar a sogra, acordar a filha e levá-la para a casa dos próprios pais, onde elas estavam morando ultimamente. Ela não suspeitava que o tom calmo do interlocutor era apenas uma pausa tática. Ao chegarem ao apartamento, a mãe de Nikolai foi embora, deixando os futuros cônjuges e a menina adormecida sozinhos. E foi aí que Nikolai jogou sua última carta. Ele convenceu a esposa a não acordar a filha sonolenta no meio da noite, a não levá-la de táxi pela cidade inteira, mas a passar a noite ali, no quarto de hóspedes, para que pudessem sair calmamente pela manhã. Exausta com a conversa, Lyuba concordou, cometendo um erro fatal. A manhã do dia 27 de julho, no apartamento da Prospect Khudosnikov, começou com a retomada do conflito. Os argumentos verbais, que não haviam surtido efeito em Lyubov na véspera, no restaurante, se esgotaram. A briga passou para a fase de violência física. Em determinado momento, Nikolai Tikhonov parou de falar e foi até o local onde guardava o machado trazido da casa de campo. A reconstituição feita pela investigação e a perícia médico-legal restabeleceram a sequência exata dos golpes. O agressor desferiu na esposa pelo menos 3 golpes cortantes na cabeça. Os ferimentos foram incompatíveis com a vida. A morte de Lyuba foi instantânea no local do ocorrido. Naquele momento não havia ninguém no apartamento além do casal e da filha pequena deles. Após o crime, as ações de Nikolai tornaram-se caóticas, mas direcionadas. Ele não chamou a ambulância, nem tentou reanimar a vítima. O engenheiro sabia que logo a mãe de Lyubov chegaria ou começaria a ligar, preocupada com o silêncio da filha. Ele tinha pouquíssimo tempo para tomar decisões. Tikhonov decidiu se livrar do corpo. Para esconder os vestígios do crime, Nikolai arrastou o corpo para o banheiro. Foi ali que ele começou a esquartejar o corpo. Usando um machado e facas, ele começou a separar as partes do corpo, tentando reduzir o volume da carga para facilitar o transporte posterior. Os membros ele embalou em uma mala, que mais tarde seria encontrada pelos investigadores. A cabeça da vítima ele colocou em um saco separado e deixou na cozinha. No entanto, o plano de remover os restos de forma discreta enfrentou um problema físico. O tronco de um adulto é um objeto pesado e volumoso, impossível de ser levado discretamente em uma mala em plena luz do dia, especialmente quando pode haver vizinhos ou câmeras no corredor. A lógica de ocultar o crime falhou. Estando sob extrema tensão, Tikhonov cometeu um erro fatal, que revelou o crime nos primeiros minutos. Ele abriu a janela do quarto. Em vez de procurar uma maneira de embalar a maior parte do corpo, ele simplesmente jogou o tronco pela janela para a rua. Provavelmente, o cálculo era descer rapidamente, pegar os restos mortais e levá-los até o carro ou para uma área de mata, antes que alguém visse. Mas Nikolai não levou em conta que, no pátio de um prédio de vários andares, a queda de um objeto pesado e o som do impacto no asfalto chamariam a atenção de dezenas de pessoas instantaneamente.
Algumas horas após a prisão, Nikolai Tikhonov se encontrou na sala do investigador. A gravação em vídeo feita pela polícia registra uma mudança radical em seu comportamento. O homem, que friamente planejou transportar os restos mortais em uma mala, diante da câmera demonstra total desestabilização emocional. Ele está usando uma jaqueta de couro preta. Ele está sentado, cobrindo o rosto com as mãos e chorando. As primeiras palavras do detido são uma confissão. Ele não nega o fato do crime e não tenta transferir a culpa para terceiros. Entre lágrimas, Tikhonov diz: "Tenho muita vergonha diante dos pais da minha esposa. Eu fiz uma coisa terrível." Essa frase se torna a chave no protocolo do primeiro interrogatório. O engenheiro apresenta o motivo do crime exclusivamente sob a ótica de um conflito familiar. Segundo a versão de Nikolai, o gatilho foi a ameaça de uma separação definitiva. Ele afirma que a esposa declarou a intenção de levar a filha e limitar o contato dele com ela. Para uma pessoa que construiu sua identidade em torno do status de chefe de família e pai ideal, essas palavras soaram como uma sentença para sua imagem social. O medo de perder o controle sobre a filha, segundo seu depoimento, desligou o pensamento racional. No entanto, psicólogos e peritos criminais que analisaram essa gravação chamam a atenção para a natureza de suas emoções. O psicólogo que estudou os materiais do caso aponta para a ambiguidade da reação do acusado. Lágrimas e histeria podem ser interpretadas de duas maneiras. Por um lado, a defesa insistirá no estado de afeto fisiológico, um breve obscurecimento da consciência causado por forte comoção emocional. Por outro lado, o comportamento de Tikhonov se encaixa no quadro de uma lesão orgânica cerebral, sobre a qual já se sabia desde os tempos de sua juventude estudantil. Para pessoas com esse histórico, são características a labilidade emocional e explosões de fúria, mas também rápidas mudanças de estado. Os especialistas questionam o objeto de sua compaixão. As lágrimas durante o interrogatório podem ser uma reação não à morte da esposa, mas à percepção do próprio fracasso. Nikolai chora não porque o amor acabou, mas porque sua vida no formato confortável e habitual chegou ao fim. Em vez de arrependimento, os especialistas veem aqui o medo da punição e as consequências do estresse. Tikhonov entende que a fachada desmoronou. Não existe mais nem um engenheiro bem-sucedido, nem a família exemplar. Resta apenas um processo criminal, um corpo no necrotério e a perspectiva de passar o resto dos dias em isolamento. É justamente esse fato que provoca nele a reação emocional mais aguda registrada em vídeo. A etapa-chave da investigação foi a perícia psicológica e psiquiátrica complexa. Especialistas do Instituto Serbsky estudaram detalhadamente o histórico médico do acusado. Aqueles mesmos fatos sobre o traumatismo crânioencefálico e o tumor removido, que na vida comum pareciam apenas linhas no prontuário médico, aqui se tornaram o alicerce da defesa. A comissão concluiu: a lesão orgânica no cérebro teve uma influência crítica sobre a psique de Nikolai. Os peritos determinaram que, no momento em que desferiu os golpes de machado, Tikhonov estava em estado de transtorno mental temporário. Ele não podia compreender a natureza real de suas ações, nem controlá-las. Juridicamente, isso significa inimputabilidade. Uma pessoa que não se controla devido a uma doença não está sujeita à responsabilidade criminal no sentido clássico. No dia 5 de abril de 2021, o Tribunal Distrital de Vyborg, em São Petersburgo, anunciou a decisão. Nikolai Tikhonov foi isento de responsabilidade criminal. Em vez de uma pena de prisão, o juiz lhe impôs medidas médicas compulsórias. Na consciência pública, esse veredicto é frequentemente percebido como uma forma de escapar da punição. No entanto, a realidade do tratamento compulsório em um hospital de tipo especializado difere pouco da prisão em termos de isolamento. É uma instituição de regime fechado com segurança militarizada, grades nas janelas e um rígido sistema de controle de acesso. Os pacientes ficam sob vigilância constante de câmeras de vídeo e da equipe. A diferença está nos métodos de intervenção. Em vez de trabalho obrigatório, Nicolau é submetido a uma terapia medicamentosa intensiva. O tratamento inclui o uso de neurolépticos, como o haloperidol e outros medicamentos que suprimem a agressividade e a atividade do sistema nervoso central. Uma existência desse tipo é frequentemente descrita pelos pacientes como uma provação mais difícil do que a colônia penal.
devido à perda de clareza de consciência e aos efeitos colaterais físicos da terapia. O tratamento compulsório é por tempo indeterminado. A cada 6 meses, uma comissão médica especial realiza uma reavaliação. Se os médicos decidirem que Nikolai ainda representa perigo para si mesmo ou para os outros, o tratamento é prorrogado. Considerando a gravidade do ato cometido e a natureza do diagnóstico, seu isolamento pode durar décadas ou até ser vitalício. A principal vítima nesta história foi a pessoa que fisicamente não sofreu nenhum arranhão. A filha de Nikolai, Lyubov, já tem mais de 4 anos. Naquela manhã, ela foi a única testemunha da morte da mãe, mas, devido à idade, sua memória não guardou aqueles acontecimentos terríveis. A menina está sendo criada pela avó. A tutela da criança foi concedida a parentes próximos da falecida. De acordo com a prática jurídica e as estatísticas médicas, a probabilidade de que ela algum dia veja o pai novamente é praticamente nula. Mesmo que uma junta médica um dia considere Nikolai seguro para a sociedade e lhe dê alta do hospital, as restrições aos direitos parentais para uma pessoa que cometeu um crime especialmente grave contra a mãe de sua filha permanecem praticamente intransponíveis. A menina terá que crescer com a consciência de que a história de sua família está documentada em registros criminais, acessíveis com um simples clique na internet. O destino do próprio Nikolai agora não é mais medido em anos de prisão, mas em ciclos de terapia. O engenheiro, que se orgulhava de sua inteligência e carreira, agora existe em um espaço onde sua personalidade é suprimida por medicamentos pesados. Sua vida está limitada ao quarto, ao pátio de passeios e à comunicação com a equipe médica. É um isolamento por tempo indeterminado, cujo fim depende exclusivamente da decisão dos psiquiatras. Hoje, essa história provoca debates acalorados sobre justiça. Para uma parte da sociedade, o tratamento compulsório é uma forma humana de isolar uma pessoa doente. Para outros, é uma maneira injusta de evitar a verdadeira responsabilidade por um crime cruel. E você, o que acha? A internação psiquiátrica por tempo indeterminado é uma punição adequada pelo que foi feito? Ou será que o diagnóstico de inimputabilidade se tornou uma saída fácil demais para Nikolai Tikhonov? Compartilhe sua opinião nos comentários.